Fala galera, estamos de volta com o nosso podcast depois de um breve recesso, coisa rápida. E hoje a gente vai falar sobre matemática no Enem com o professor Diego e a monitora de matemática dele. Isli. A primeira pergunta que a gente vai fazer, professor, é a mais básica de todas. Não é que eu tô querendo dizer que, né, é pra mim, mas é um pouco, né? Certo. Como estudar matemática básica do zero? Faltam 3 meses pra Enem. 3 meses, né? 3 meses pro Enem. Então Como é que você. a gente começa? É bom que você já está se preparando pro Enem 2024, né? Então, eu acho bom. Mas eu vou fazer. Você tá se preparando Por isso que eu tô pro perguntando. 2024. Então assim, se você é no segundo ano, acho ótimo que você já tenha essa mentalidade. Se você está no terceiro ano pensando em estudar agora, você está estudando para o Enem 2024 também, tá certo? Porque Então, matemática não tem muito o que fazer, não. A matemática é um assunto, depende do outro e você precisa de muito tempo para dominar todos. eu só acho que não dá tempo. Não, dá tempo não. Então, Você pode fazer uma graça no Enem, se tiver muita sorte, talvez sim. Mas eu não acho, não. E tu, Isli, acha que dá tempo? Não. Não dá Acho tempo. que não, é muito assunto, é muito... Como o professor disse, é uma coisa que É depende da complicado. outra. Matemática é complicada mesmo. 3 meses. O que é que mais cai de matemática no Enem? Que assim, é mais pedido. O que é mais cobrado Mais é cobrado. porcentagem, estatística. Porcentagem mais por, assim, misturada nos outros conteúdos, né? Tem questão pura de porcentagem e tem questão misturada com porcentagem. Probabilidade, porcentagem. Aí você tem que saber, regra de 3, porcentagem e estatística. É o caminhão mais forte. Aí o resto tem uma, 2 questões em cada assunto. E qual é a maior dificuldade assim dos alunos? Que Isli tá sempre acompanhando, né? Porque ela é monitora, Sim. então ela tá muito mais perto dos alunos, assim, né? O seu também, mas eu acho que tá mais presente, né? E qual é a maior dificuldade dos alunos em relação à matemática? Que eu acredito no conteúdo mais difícil. Veja, a maior dificuldade, de longe, é falta de base. É chegar no ensino médio não cumprindo as etapas chaves da matemática. Não saber olhar para uma equação, não saber o que é uma equação, não saber olhar para a figura. Essas coisas é básicas. Se você dominou isso, o ensino médio vai ser muito tranquilo. Mas se chegar sem essa base, vai ser um pesadelo. Aí se não tem essa base, fica difícil. E aí, gente? Eu sempre concordando com o professor, né? Porque a base é a maior dificuldade, porque muitas das vezes os alunos chegam e não sabem multiplicar, não sabem dividir. Como é que você vai pro avançado se você não sabe nem o básico? Então acho que é o mais complicado mesmo. Vocês acreditam que essa dificuldade lá vem do fundamental, né? Dessa base. E o apoio também, né? Eu acho assim, a família tem que apoiar muito também, ajudar muito, incentivar muito o aluno a estar estudando. Principalmente matemática, porque ela já é uma matéria muito difícil. E no Enem ela pesa muito, querendo ou não. Então, essa base também vem dentro de casa, né? O estímulo dos pais sempre vai ser o campeão para qualquer coisa. Para coisa boa e para coisa ruim. Se o pai e mãe em casa bota você para frente para estudar, para fazer o que presta, você provavelmente vai prestar. Se ninguém lhe ensina como é que é prestar na vida, você provavelmente não vai prestar. Para tudo. Para matemática não seria diferente. Em relação à prova do Enem, quais são as dicas que o senhor tem para dar para os alunos que estão, principalmente no terceiro ano, que está batendo na porta aí? Agora, nesse momento? Agora, nesse momento. Poxa, focar nos assuntos mais fáceis. Justamente, porcentagem, regra de 3, os assuntos mais fáceis. Que não adianta chegar nessa... Estamos aqui, estamos no final de agosto. Chegar agora e querer aprender logaritmo. Você vai perder tempo, tá? Se você já tem um domínio de logaritmo, alguma coisa, ok. Mas se você não está em porcentagem, você ainda tem dúvida, não queira ir para logaritmo, não. Resolva lá a sua pendência em porcentagem. Resolva isso, tá? Porque não adianta você acertar uma questão difícil e errar uma fácil. Porque a metodologia de cálculo da sua nota leva em conta se você acerta as questões fáceis. Se você acerta uma difícil, mas erra uma fácil, o sistema, por mais que você saiba fazer, o sistema computa que você chutou. Então não adianta acertar uma difícil e errar uma fácil. Isli, como é que está sendo essa questão da monitoria de matemática? Está sendo bem tranquilo, graças a Deus, porque eu tive muita sorte de todos os meus alunos que estão lá comigo na monitoria, eles se esforçam, eu vejo o esforço da parte deles, eles querem aprender. Ou seja, se eu tenho o apoio deles, e isso me ajuda bastante. E tá maravilhoso, tá muito bom. Se eles querem, então... Que ela é muito elogiada, viu? Muito elogiada mesmo. É inteligente.
Em questão de um assunto de matemática que o senhor acha que não é muito mais necessário de estudar. Que a galera fala muito sobre isso. Tipo, um assunto dispensável. Dispensável. Poxa... Eu já cortar na minha lista. Eu não dispensaria nenhum deles não, tá? Mas, assim... Como eu disse, se tem uma coisa que eu digo pra você talvez dispensar, seria logaritmo. Logaritmo só cai numa questão. No máximo 2, estourando. E logaritmo normalmente está entre as mais difíceis. Então, logaritmo talvez... Mas não dispensaria nenhum não, mas talvez logaritmo e função trigonométrica. Talvez. Essas duas, que são as que às vezes nem cai também. Quais são as ferramentas que a gente tem que mais utilizar para estudar? Matemática não tem, assim... Vai ter um monte de gente que vai dizer, talvez querem reinventar a roda. Mas só tem um jeito de aprender matemática, que é fazendo exercício. Não tem outro jeito. Você vai ver em qualquer país, você pode colocar em qualquer país, o método é o mesmo. Enche o aluno de exercícios. Porque só com exercício você vai se familiarizar. E quando acontecer um parecido, você vai, eu já fiz um desses. Aí você sabe fazer. É sempre assim. Praticar, né? Não tem que fazer, não adianta. Vai vir um monte de gente tentando dizer pra você, não, faça isso, faça aquilo. É fazer exercício, não tem que fazer exercício. Também acho que concorda nisso, né? A questão do praticar, realmente, ela é muito boa mesmo. É por isso que é prova toda semana. Eu esqueci agora das perguntas. Corta aí rapidinho. Esqueci mesmo. Tudo na cabeça. Professor, o senhor acha que a questão de ler a prova, tem interpretação do texto para poder fazer, né? Começar a resolver a questão? Sobre a interpretação. Sobre isso, exatamente. Eu já falei para algumas pessoas no terceiro ano, mas vou deixar para falar abertamente mais para o terceiro ano no aulão. Que é o que eu digo, o que faz você ganhar tempo no Enem é compreender a pergunta na primeira leitura. Porque o que mais faz você perder tempo é você ler, termina de ler, como é que foi mesmo? Aí vai você ler de novo, perdeu tempo, tá? É ler e fazer, ok, eu sei ou não sei. Tipo, ler eu fiz, ok, ele tá querendo isso, você já vai fazer. Ou então ler e faz, eu não sei fazer essa questão, pula, tá? Não ficar querendo remoer na mesma questão 5, 10 minutos e você vai perder tempo, talvez, numa questão que você só de ler de primeira, você já fazia. Aí você se atrapalhou todinho. Então, matemática precisa de quê? De português, não tem o que fazer. Porque a língua que a gente fala é português, então você tem que saber português. Tem ponto correr. E é isso. Eu também acho a mesma coisa. Um precisa do outro, né? Porque o que será na matemática sem interpretação? E é como o professor falou antes, é exercer, porque muitas das vezes quando eu estou em certas questões, eu não preciso nem fazer cálculo, só na interpretação eu já sei a resposta. Então é um precisa do outro, assim, pra... Foi como aconteceu na prova que o senhor fez lá. Eu fui lendo, daqui a pouco eu levei a prova todinha, fechei a prova, arrasei. Não é só interpretar a situação, acabou, não tem o que fazer não. Tem algum aplicativo, isso é a questão dos aplicativos, né? Que tem muito hoje em dia. Muito aplicativo que vai ajudar você a revisar os assuntos mais rápido, que são resumos, né? Que a galera faz. O que você acha sobre isso? Rapaz, resumo, eu não procuro saber, aplicativos. Eu acho que se você botar no Google questões de porcentagem, vai abrir um monte de página com questões lá para você fazer com a resposta. Vai aparecer um link do YouTube com um professor, muito melhor, vai dizer lá, assim que faz. E o Google é a sua melhor ferramenta. Eu não vou recomendar aplicativo, primeiro que eu não estou ganhando dinheiro para recomendar ninguém, e segundo, porque o Google é a sua melhor ferramenta. Questões, que assunto você quiser, tem conteúdo gratuito na internet sobre tudo, basta você só procurar, que tem. YouTube ajuda muito também, né? Muito professor dando aula lá. Isley. Sobre aplicativo? Sobre aplicativo. Já usa algum? Não. Eu não curto muito, não. Eu não gosto nem de ver videoaula, porque muitas das vezes os professores de lá do YouTube, eles explicam diferente do jeito que Diego explica. Aí complica muito minha cabeça, aí eu prefiro ir pelo meu professor mesmo. Sabe uma curiosidade sobre isso? Vou fazer uma dedo. Só uma curiosidade sobre videoaula, que é interessante. Quando a gente teve a pandemia, né? A gente teve que dar aula online, né? Todo mundo viveu isso, né? E eu dei aula online também, né? E eu gravava minhas aulas e coloquei no YouTube, né? Aí de vez em quando aparece uma pessoa aleatória, eu recebo no meu celular, um comentário professor, finalmente entendi, eu sei nem quem é a pessoa, tá? Aí a pessoa que viu a aula minha de análise combinatória, é uma questão que eu resolvi.
sei lá, 2020. E agora que eu entendi, não sei o que, eu falei, que legal, que bacana. Mas muita coisa que eu vejo é assim, muitos alunos, já vi muito assim, eu vejo que eu gosto de ler os comentários de todo vídeo do YouTube, quando tem um professor famoso, ou nem tão famoso assim, o seu professor é muito melhor que o meu professor na sala, o senhor explica muito melhor. Calma aí. Quando tu foi buscar no YouTube a aula, tu estava com 100% de atenção no professor. Então ele vai ser um professor maravilhoso. Na sala de aula, tu tem 100% de atenção com o teu professor, porque aí tu chama o teu professor de ruim, mas tu tá realmente prestando atenção no que ele tá falando, tá? Porque aquele do YouTube tu procurou, então tu tá com atenção. Então eu vejo muito isso acontecer e os alunos repensarem sobre como eles avaliam os próprios professores deles, para também se autoavaliar. Tá? Também tem aquela questão que cada professor tem um jeito de ensinar diferente, né? Então, como o Isli falou, o senhor ensinou de um jeito e ela foi ver um vídeo e era de outro jeito. Então a cabeça dela deu aquela bugada, o que acontece muito com outros alunos, com a gente normalmente, quando a gente vê uma coisa com o professor, vem outra, daqui a pouco você não sabe, uns você vai dizer, poxa, agora eu entendi, mas tem outros que não vai dar certo. Em questão de pegar a prova as antigas provas do Enem e revisar, fazer aquela revisão, vou resolver essas questões aqui da prova de matemática do Enem, dos Enems passados, para ver, para praticar. www.google.com questões porcentagem Enem. Vai aparecer um link com uma página que vai ter a questão do Enem, você vai resolver e vai ter ela resolvida também em outro link. Aí primeiro você tenta resolver, lógico, você tenta resolver e depois você vê a resolução. Se a resolução escrita não funcionar, vai ver uma videoaula, ou então venha perguntar a mim, a Vinícius ou qualquer outro, Marcos, vai perguntar a qualquer um de nós que a gente pode ajudar. Tá? Isso, o professor está insistindo em porcentagem, tá, galera? Então estuda em Por porcentagem. Por quê? Cai muito, né? Por quê? Por quê? Isley, fala um pouquinho sobre isso também, de pegar a prova do Enem para exercitar. Então, o professor Diego, ele já faz isso, né? Ele tem um método das provas semanais e toda semana ele deixa uma lista de exercícios pra gente na sala que são com questões do Enem, algumas sim, outras não. E eu acho muito bom, como ele disse, o professor nunca tá 100% disposto pra gente, ele tem outras turmas e enfim. Mas eu sempre faço como ele fala, né? Eu vejo a questão, tento resolver, se eu não consigo, eu vou na videoaula, se eu não consigo entender, eu falo com ele e assim vai. Mas eu acho muito bom, porque eu também já vi outros vídeos falando que o Enem é como se ele não tivesse algumas questões que fosse padrão. E tanto que Diego, às vezes, ele coloca na lista lá uma questão, eu resolvo e na prova tá a mesma questão com números diferentes. É a mesma coisa, eu acho que serve pro Enem. Se você estiver lá olhando os Enems antigos, resolvendo, e possa ser que talvez no Enem do seu ano, chegue lá e esteja a mesma questão com números diferentes, aí assim fica bem mais fácil, se você ficar resolvendo. Exatamente. Isso eu acho que, porque a gente que é de segundo ano, tipo eu, o Enem ano que vem, ela é o que, né, falam, né, que vai dar uma mudada. Ninguém sabe como vai ser. Que ninguém sabe como é que vai ser. Qual é a sua opinião sobre isso? O que é que eu acho disso? Sim. Bem, ninguém sabe o que vai ser, então o que é que a gente faz? A gente faz o que... Espera. A gente vai fazer o melhor possível. Terceiro ano, a perspectiva é que caia o número de aulas, né? Eles têm 6 aulas, até eles são 6 aulas. Segundo vocês que serão terceiro ano que vem, não sei se a estimativa é de 3 ou 4 aulas. Então, como é que a gente conserta isso? Na minha visão eu vou propor, já digo a vocês, né? Eu vou propor uma eletiva de matemática no Enem. 2 aulas, ou seja, para quem quer fazer o Enem tem pelo menos 5, tá? Sim. Se forem 3 mais 2, 5. Se forem 4 mais 2, 6. Quem quer estudar para o Enem, escolha a letiva, tá? Se não quiser, não escolhe a letiva. É simples. Eu tento resolver esse problema. E voltando um pouco ao assunto da monitoria, como é que está sendo para vocês essa questão? Como é que tu tá implementando isso das aulas, né, do professor com os alunos? Como é que está sendo o teu método de trabalho na sala de aula? Eu sempre reviso o que o professor passa na sala de aula, porque é totalmente diferente pelo fato de na sala são 35 alunos e na monitoria são 10 e são poucas pessoas. Talvez certas pessoas tenham dúvidas ou vergonha de chegar e falar no professor, porque vocês sabem como funciona a sala de aula, um brincando com o outro. E na monitoria já não é assim, são 10 pessoas, as 10 pessoas que estão lá são os meus amigos, fica mais... Pega assim, 10 questões de porcentagem, 10 questões de estatística, vê quantas tu tá errando, vê o que tu tá errando. E repete até acertar tudo. Não tem o que fazer não, matemática não tem o que fazer não.
exercer. Pegar as provas antigas, se tá lá fazendo, se você era, você vai olhar a resolução e fazer isso, porque matemática é isso, né? Tem muito o que fazer, não. Tem que exercitar. Obrigada pela participação de vocês. Foi muito bom o papo mesmo sobre matemática, eu vou levar pra vida agora, né? Porque tá chegando. E é isso. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tá.